Se liga nisso aqui, eu preparei para você um mini curso completo de copyright, que é a técnica mais importante que você precisa aprender dentro do marketing digital. De nada adianta você ter um funil de 20 passos, um site lindo e maravilhoso, cheio de efeitos, dominar todas as fontes de tráfego se sua oferta é uma bosta. Mas fica tranquilo que depois desse mini curso de copyright completo que você vai ter agora, você vai começar a olhar o marketing digital de uma forma diferente e começar a dar os seus primeiros passos rumo a um copyright de primeira linha. Olá perpétuos, Fábio Cavalcante na área. Antes de a gente dar sequência aqui no vídeo, vou pedir para você dar aquele joinha aqui para dar aquela força no canal. Afinal, o canal ainda é pequeno, mas pode ser muito grande com informações realmente relevantes. Então pare de dar só like em vídeo de bunda e dá um like aqui num vídeo de conteúdo de primeira. Antes de a gente começar a falar de copyright, vamos dar um passo para trás e começar a falar sobre os propósitos de escrever. Como você deve imaginar, no copyright, a escrita tem um propósito de conversão, seja de fazer um público-alvo comprar alguma coisa ou de repente agir de uma maneira que você espera dele, seja deixando um e-mail, seja apertando um botão, seja deixando um comentário, mas é sempre uma escrita persuasiva, porque serve para que quem está recebendo essa mensagem tome uma ação. E é nesse sentido da escrita que o copyright se encaixa perfeitamente. Não importa se você pode fazer um copyright num slogan, num título, em um snippet, em uma carta de vendas inteira, num vídeo de vendas. Não tem sentido um copyright se não tiver como fim realizar uma ação. Então, como eu sei se meu copyright está persuasivo o suficiente para fazer com que uma pessoa tome uma ação? A resposta para isso está na primeira parte do nosso curso grátis de copyright, que é diferenciar o copyright bom do copyright de merda. Então vamos começar o nosso curso de copyright grátis com aquilo que está todo mundo na dúvida para saber. E é muito importante. Sim, os 4 fatores que tornam o nosso copyright ruim, o nosso copyright uma bosta. Acredite, existem muitos top players no mercado cometendo pelo menos um desses erros nas suas copyrights e você pode ser um deles. Então se liga nisso que eu vou mostrar para você. Fator número 1, texto pobre, ruim. Esse é sem dúvida um dos piores problemas do copyright ruim. Será muito difícil fazer com que o seu copyright convença alguém a tomar uma ação com um texto gramaticalmente muito pobre, sem o mínimo de coerência e com uma linguagem muito fraca. Não é por acaso que os grandes copyrights da história eram antes alguns escritores memoráveis. Por exemplo, o maior deles, o Ogilvy. Por isso que, é claro, você está começando com copyright, você não vai contratar um revisor gramatical para suas copies, mas sempre antes de soltar a sua copy no ar, faça o mínimo de revisão, peça para que alguém veja também como que ficou a sua cópia, pelo menos nas suas primeiras. Eu faço isso até hoje, mas para que evitar erros bobos e ver se está coerente, porque às vezes a gente começa a ter uma ideia muito legal e a ideia vai mais rápido que a nossa capacidade de escrita e a gente acaba perdendo a coerência. Eu que sou prolixo por natureza, tenho essa dificuldade. Então, às vezes, quando eu estou fazendo uma copy, eu reviso e vejo que a primeira frase não está muito coerente com, de repente, a consequência daquela copy. Então, eu dou um trabalho ou no final ou lapido o começo e você tem que fazer o mesmo. Fator número 2 é não ter credibilidade. Também não adianta você fazer um texto maravilhoso, parece Camões escrevendo uma carta de vendas, se aquele produto, oferta ou tema que você está falando não passa credibilidade nenhuma para aquela pessoa que está recebendo a mensagem. Por isso que é preciso criar uma relação de confiança com seu público. E infelizmente isso não se faz do dia para a noite. Antes de tentar vender alguma coisa para o seu público, mostre
algum interesse por ele, mostra um interesse genuíno pela transformação dele, que você está ali para ajudar. Depois você vai pensar na sua oferta. Fator número 3, não dosar a quantidade de informações. Você já deve ter ouvido aquele velho ditado popular, menos é mais. No copyright isso também não é diferente. Não adianta tentar abraçar o mundo em um único texto. Temos que pensar que o copyright tem que ser direcionado para impactar pessoas. E você só vai conseguir impactar as pessoas quando você fala a linguagem daquela pessoa. E as pessoas pertencem a tribos, subnichos. Então a pessoa A do grupo A entende e compreende a informação diferente da pessoa B do grupo B. A melhor forma que você tem para, de repente, se você quiser impactar, não, Fábio, mas eu quero falar para o A e para o B, porque o meu produto atende os dois. Eu recomendo que você crie uma oferta, uma copy direcionada para cada um desses públicos. Você pode trabalhar com frames direcionados. Então evite aquele velho problema da Torre de Babel. De repente você quer falar com todo mundo e não fala com ninguém. Abusar dos jargões. Esse é clássico, talvez um dos grandes problemas do copyright que está começando agora. É claro que dentro desse segmento a gente usa muito jargão. Por exemplo, o chefe enlouqueceu, né? O gerente enlouqueceu. O gerente enlouqueceu. Só amanhã na Casa das Soluções você compra. Mas lembre-se que seu público nem sempre está tão familiarizado com esses jargões quanto você pensa que eles estão. Por isso a gente deve usar ele com moderação, até para não ficar muito com aquela cara de propaganda. Toda vez que você usa um jargão, mesmo que as pessoas entendam aquele jargão, ela fica com cara de propaganda. Ninguém fica, de repente, tá tomando uma cerveja com um amigo no bar e fala assim: toma esse Skol porque ela desce redondo. Então, o ideal é que você use a linguagem mais clara e simples possível. Lembrando que ser claro e simples não quer dizer que seja simplório. É como a elegância. Uma pessoa realmente se veste de forma elegante, ele usa roupas discretas. O verdadeiro rico que se veste bem, ele não usa aquele outdoor ambulante. Eu até costumo dizer, tem uma menina lá na minha academia, que ela é a nova, nitidamente, que é uma emergente, cheia de problemas, que precisa ir pro psicólogo, porque ela comprou uma Land Rover vermelha que você enxerga de longe e ela vai treinar com todos os logos possíveis. Tipo, a meia tem um logo da Nike desse tamanho, o tênis tem um logo da Puma desse tamanho, a calça tá escrito, sei lá, Gucci na calça inteira, e daí na frente tem uma marca aqui na camiseta, ela usa uma jaqueta com outra marca ali, por exemplo, Adidas, e um boné escrito, sei lá, Armani, enorme, e um relógio desse tamanho. É mais ou menos a copy quando você começa a jogar muitos jargões, florear demais, sendo que a melhor copy ela tem que ser simples, porque o seu objetivo não é falar bonito, não é usar técnicas nem nada. Seu objetivo é ser claro e objetivo, fazer com que a pessoa tome a ação que você espera dela. Por fim, e não menos importante, mas muito usado de forma errônea no copyright. Quando eu pego meus alunos e eles passam as copies dele, esse talvez seja o erro que eu mais veja na copy deles, que é ficar focado em mostrar apenas características e benefícios do produto. A sua copy é uma conversa. A copy boa, ela tem que ser como se estivesse conversando com você, só que vira um monólogo, né? Porque a outra pessoa não está respondendo. Então você tem que vir de frase em frase, imaginando que você falou alguma coisa, por exemplo, você fez uma pergunta, a pessoa disse sim, aí você deu continuidade. E ninguém sentado numa mesa de bar quer ver alguém falando assim, não, porque o meu produto ele é a prova d'água, que o meu produto é o melhor para te deixar mais magro. Ninguém quer ouvir isso. O que você tem que trabalhar é o custo-benefício, é baseado em informação, tá? E essa informação que leva a uma transformação. O que é transformação? É uma pessoa, ela se encontra no ponto A, todas as pessoas hoje estão em um ponto indesejado, porque a gente nunca está satisfeito de como a gente está agora. E ela tem um ponto desejado aqui, que podem ser vários, dependendo de vários âmbitos da vida. Um deles, por exemplo, ele não está feliz com o peso dele, ele quer emagrecer, ele acha que está barrigudinho, ele quer perder peso. Esse é o ponto desejado. A sua copy tem que ser
uma informação clara que explique que você tem uma proposta para ele de pegar ele nesse ponto indesejado até o ponto desejado dele com maior custo-benefício, ou seja, o custo, quando eu falo custo não é só dinheiro, também é tempo, esforço, seja menor do que o que ele vai ter, do que o benefício que ele vai ter com aquilo. Por isso que é o custo-benefício. É muito simples esse cálculo. Por exemplo, assim, esse cara está 5 quilos acima do peso, ele quer emagrecer para chegar nesse ponto. Só que se o que você está oferecendo para ele chega assim, olha, mas aí você vai ter que dormir 3 horas por dia, gastar R$200 por mês por 6 meses e, por exemplo, só comer coisa ruim, que o cara lá ele fala assim, não, eu prefiro continuar gordinho. Outras pessoas vão preferir perder o peso, mas outros vão falar assim, prefiro ficar gordinho, porque ele, na balança do custo-benefício que ele viu, não atendeu ele. Agora que a gente falou sobre os fatores de uma copyright ruim, vamos falar agora sobre as boas práticas de um bom copywriting. Então você pode estar se perguntando, mas Fábio, o que torna uma copywriting boa? Seria apenas fazer o contrário de tudo isso que você falou agora? Bom, para falar mais sobre isso, vamos voltar lá para o nosso princípio de copywriting aqui no nosso treino de copywriting gratuito. O copyright também é conhecido como escrita persuasiva. Isso significa que o objetivo é persuadir o público-alvo a realizar uma ação que você deseja. Quais são as armas da persuasão utilizadas para que o público-alvo reaja da maneira que você quer, agindo, né? Não só reagindo, mas agindo da forma que você deseja, apenas através da copywriting. A resposta, talvez vocês até já tenham ouvido falar antes, são os gatilhos mentais. De forma geral, os gatilhos mentais são mecanismos cerebrais que têm o objetivo de tornar o processo de decisão mais rápido pela pessoa que está recebendo a mensagem. Segundo Roberto Cialdini, do livro Armas da Persuasão, o comportamento humano é governado por algum princípio psicológico fundamental. Esses princípios normalmente nos levam a agir de forma quase que automática quando a gente entra em contato com esses gatilhos. Eu estou falando de reciprocidade, aprovação social, afinidade, autoridade, escassez, compromisso. São gatilhos que ativam isso dentro do cérebro da pessoa. Reciprocidade. Esse princípio psicológico no ser humano tem a tendência natural de fazer com que as pessoas respondam uma ação positiva que fizeram com ela com outra ação positiva. Por exemplo, quando você diz bom dia para uma pessoa, a tendência é a pessoa responder bom dia para você também. É a reciprocidade. É a famosa gentileza gera gentileza. A aprovação social. O gatilho da aprovação social conclui que somos influenciados diretamente pelas pessoas que nos cercam. Quanto mais pessoas tomam uma ação, uma atitude, uma escolha, mais nos influenciam para que nós façamos o mesmo. É o famoso Maria vai com as outras. Afeição ou afinidade é o princípio psicológico que afirma que nós costumamos a tomar decisões baseadas em outras pessoas que são próximas da gente, que têm a mesma afinidade, que têm os mesmos interesses. Seja por medo, angústia, gostos, habilidades parecidas, por exemplo, duas pessoas que torcem para o mesmo time. Autoridade. Esse gatilho sugere que o ser humano costuma a obedecer os comandos de pessoas que ele considera superior a ela por alguma razão. Por exemplo, uma autoridade, uma polícia ou até mesmo os nossos pais. Compromisso e coerência. Defende que após uma pessoa se comprometer com alguma coisa, ele vai fazer o possível para continuar dando sequência naquilo que ele prometeu. É como se fosse um sentido de orgulho,
do qual ele não se sente à vontade que as pessoas vejam que ele está incoerente com aquilo que falou. É aquela pessoa que defende um lado político, porque por quanto mais que o outro lado político mostre alguma coisa de bom e de repente o que ele defendeu naquele momento está mostrando uma coisa errada, ele vai defender aquela coisa errada até o fim, mesmo que no inconsciente ou subconsciente dele tenha total noção de que aquilo não está certo. Escassez. Esse é um gatilho mental que é rapidamente acionado quando temos uma percepção que podemos perder algo. Escassez é poderosíssimo na copyright, mas ele não deve ser usado de forma leviana. É uma coisa que eu vejo muito por aí, as pessoas acham que só você colocar lá assim, últimas vagas, alguma coisa desse jeito é uma escassez. Não, tem todo um processo para a pessoa realmente sentir que ela vai ficar de fora. Isso está ligado ao pertencimento, porque se for alguma coisa que está acabando, mas ele não vê outras pessoas que estão consumindo, por exemplo, assim, olha, é a sua última chance de comprar o ingresso para esse show, mas ninguém comprou, ele não se sente na necessidade de comprar o ingresso do show. Então tem primeiro o pertencimento dele ver que outra pessoa, que todo mundo está nesse show e outra pessoa, e as pessoas vão assistir, vão falar aquele show e ele vai ficar de fora e outra pessoa vai pegar esse último ingresso dele, aí que a escassez funciona. Então toda boa copyright deve seguir na linha dos gatilhos mentais, usar e abusar de gatilhos mentais. O ideal é que, se você olhar minhas copies, eu coloco um gatilho mental em toda frase, cara. Só que a questão é a sutileza. Você não deve fazer igual uma árvore de Natal cheio de bolinhas coloridas. Uma árvore de Natal bonita, ela é discreta. Ela tem equilíbrio, e é esse equilíbrio entre os gatilhos mentais que você deve procurar dentro da sua copy. E conta para mim nos comentários, tá gostando desse curso gratuito de copywriting? Agora você já sabe o que torna uma copyright boa e o que torna uma copyright péssima. Conta para mim nos comentários quais desses erros no copyright você já cometeu ou que você vinha pensando em fazer e você não sabia que estava errado. E se inscreve agora no canal, marca o sininho para receber a segunda parte do curso grátis de copyright, que, na minha opinião, é a melhor delas. Te vejo na segunda parte desse curso grátis de copyright. Soca a bota, até mais!